Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, nós daremos continuidade nas evidências da evolução. Bora lá? Para recordar, pessoal, vamos lá. As evidências evolutivas, elas nos comprovam que a evolução de fato existe, além de nos permitir dar grau de parentesco entre os seres vivos. Ou seja, a gente consegue perceber se há a existência de um ancestral comum. Nós dissemos que serão 4. O primeiro são os fósseis, que nós falamos na aula anterior. Nós falaremos hoje sobre os órgãos vestigiais. Nós, na verdade, iniciaremos esse assunto. É um assunto bem comprido, então iniciaremos hoje. Depois a embriologia e, por último, análises bioquímicas. Os órgãos vestigiais são aqueles que, em alguns organismos, encontram-se com tamanho reduzido e geralmente sem função, mas em outros organismos são maiores e exercem uma função muito importante. A importância evolutiva desses órgãos vestigiais é a indicação de uma ancestralidade comum. Nesse assunto, nós falaremos sobre o dente do siso, o apêndice humano, o cóccix, a chamada membrana nictitante, o órgão vômero-nasal, os músculos da orelha, o palmar longo e o músculo eretor do pelo. Veremos cada um deles explicando todas as suas características. O apêndice humano é considerado um órgão vestigial. Vamos entender o porquê? Bom, no ser humano esse órgão apresenta função reduzida. E, aliás, qual é mesmo a função do apêndice no corpo humano? Já sei, inflamar e ocasionar apendicite. Não, definitivamente não é essa a função. Daqui a pouco eu explico melhor o que causa a apendicite, mas vamos focar agora na sua função. Pesquisas recentes mostram que o apêndice está relacionado ao sistema imunológico. Ele armazena bactérias benéficas e também glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. O apêndice nos seres humanos tem função, porém é reduzida. O apêndice é bastante desenvolvido em alguns animais herbívoros, tais como coelhos, cavalos, as zebras. E a base da alimentação deles é a celulose das plantas. E a celulose, por sua vez, é um composto de difícil digestão. Os herbívoros, pessoal, só conseguem digerir a celulose pois contam com a ajuda de bactérias. Caso não existissem essas bactérias, essa digestão não seria possível. Estudos sugerem que o apêndice pode ter sido útil para os nossos ancestrais e que estes possuíam uma dieta mais rica em vegetais, uma vez que o apêndice apresenta como função principal abrigar micro-organismos capazes de quebrar a celulose. Com a mudança da dieta humana, esse órgão não apresentou mais vantagens e hoje é encontrado apenas como uma estrutura vestigial. Além disso, a presença do apêndice no homem e em alguns herbívoros sugere que em algum ponto da nossa história evolutiva tivemos um ancestral comum e por isso compartilhamos essa característica. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a apendicite, né? Ela é a inflamação do apêndice, que é um pequeno órgão localizado na primeira porção do intestino grosso. Ela ocorre pela obstrução da sua parte interna. Normalmente, pequenas quantidades de fezes entram e saem do apêndice sem problemas, mas às vezes pode ocorrer uma obstrução na comunicação entre o apêndice e o intestino grosso. E essa obstrução ocorre em geral por um pedaço duro de fezes, ocasionado pela prisão de ventre, por exemplo, mas outros fatores podem ainda promover esta obstrução também, às vezes vermes ou, mais raramente, alguns tumores. E com essa obstrução do apêndice, as bactérias no seu interior se multiplicam, inflamam e essa comunicação fica ainda mais obstruída, perpetuando assim o processo chamado de apendicite. A sensação de desconforto e as consequências podem variar de acordo com cada indivíduo, mas os sintomas mais comuns são dor intensa na região abdominal, podendo se estender até as pernas, febre, enjoo, perda de apetite, calafrios, distensão ou rigidez abdominal, constipação, que é o intestino preso, ou o contrário, a diarreia.
O tratamento da apendicite é cirúrgico. A incisão é pequena e as cicatrizes quase imperceptíveis. Se a cirurgia não for realizada em tempo hábil, a apendicite pode colocar em risco a vida do paciente. Ficaremos por aqui, pessoal. Na próxima aula falaremos sobre os outros órgãos vestigiais. Até o próximo vídeo. Tchau!